Alô, estamos de volta nesta terça-feira, 7 da noite, com Luiz Eduardo Menezes para falar dos desafios da gestão. E hoje nós temos um tema, meu Deus, esse tema é muito relevante e já vamos colocar o tema aqui na tela. Luiz, o que é procrastinar? Explica para a nossa audiência aí, já dando e eu já desejo para você as boas-vindas. Ó, eu fico muito feliz quando faço esse tipo de vídeo, porque a gente está compartilhando o conhecimento, a gente está compartilhando experiência, e isso é extremamente gratificante. Procrastinação é uma coisa que acontece com muitos de nós, e isso, em tese, é natural. Mas eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui agora, né. Eu tenho sempre dito isso para as pessoas, porque é uma coisa que eu coloquei no meu, vamos dizer assim, como meu objetivo, fazer esse tipo de compartilhamento. E esses dias eu ouvi falar um pouco sobre procrastinação, li algumas coisas, percebi algumas coisas, eu mesmo, às vezes, procrastinando alguma coisa, eu disse: "Rapaz, vamos falar sobre isso". E estamos aqui. Na verdade, o que é procrastinar? Vou pegar um conceito, como eu sempre tenho feito, é importante, eu digo isso para todos os gestores que têm feito trabalho comigo. Sempre alinhe os conceitos, para que você não fique discutindo com outra pessoa sobre a mesma coisa, só que, como estão com conceitos diferentes, parece que estão divergindo. Mas vamos lá. Conceito de procrastinação é transferir para outro dia, ou deixar para depois, ou adiar. Então, transferir para outro dia, deixar para depois, adiar. Isso é que é o conceito de procrastinar. A gente tem uma tendência, como a gente utiliza aqui, não sei se no Brasil todo, mas no Ceará com certeza, empurrar com a barriga, né? A gente tem muito disso, vamos empurrar com a barriga. Bom, isso acontece quando você deixa um assunto para resolver depois. Mas olha só, isso, como eu disse no início, por si só não é um problema. Às vezes você precisa fazer isso porque você está priorizando algumas atividades, né? A gente tem 24 horas por dia e nesse dia nós vamos colocando as coisas dentro. Se a gente não priorizar, não vai dar tempo de fazer o que a gente precisa fazer. Mas procrastinar sempre, estar adiando de uma forma corriqueira as coisas, aí sim chega a ser prejudicial. Procrastinar é muito mais comum do que a gente imagina, né? Tem quem use, inclusive, a seguinte frase: quem nunca procrastinou, que atire a primeira pedra. Então, assim, é uma coisa natural. Tem uma escritora chamada Heather Murphy, que no artigo publicado no The New York Times, ela diz o seguinte: 5 indivíduos juntos, um deles é procrastinador crônico. Então, um entre 5 são procrastinadores crônicos, estão sempre fazendo isso. Então, a procrastinação é isso e é natural e é muito comum. Isso é um mal tremendo na vida das pessoas, tanto profissional como pessoalmente. Mas eu queria já emendar uma nova abordagem aí, que é, que é o seguinte, né? Que exemplos nós temos de procrastinação? O que você pode mostrar para nós para a gente aprofundar um pouco esse tema? Existem vários exemplos, mas eu vou pegar um aqui que é mais ligado, talvez, à gestão, né? Eu tenho uma reunião agendada. Hoje é sexta-feira, a reunião é para a próxima sexta-feira. Aí, geralmente, o que é que eu faço? Rapaz, eu vou aproveitar esse fim de semana, não vou pensar nisso agora, não. Segunda-feira, eu começo a pensar nisso. Aí chega a segunda, né? Descansei no fim de semana, mas chega a segunda, tem um problema para resolver. Na terça, agenda carregadíssima, não consigo fazer. E isso vai passando, e vai fazendo. Aí, quando chega na quinta-feira, eu penso assim: meu Deus do céu, é amanhã. O que é que eu tenho que fazer, né? Então, o que é que a gente faz? Passa a noite acordado, tentando fazer, né? Vendo como é que vai apresentar, porque aí eu já tenho que misturar o conteúdo do que eu tenho que falar com a minha apresentação, já tenho 2 trabalhos para fazer, e isso vai dar certo, eu vou fazer a apresentação, mas imagina a qualidade dessa minha apresentação. Então, esse é um exemplo claro que acontece, com certeza, você que está me ouvindo aí pode ter pensado: puxa vida, às vezes isso acontece comigo. Mas é isso, o importante, você deixar isso para a segunda, não tem problema.
O que dificulta é que na segunda tem uma coisa, e na terça, na quarta, e isso vai procrastinando depois, às vezes até nem porque você quer, mas porque as coisas foram aparecendo. Então a dica é, se tem tempo naquele momento, faça logo. Dentro do possível, se você precisa fazer, faça, porque pode ser que amanhã o tempo já não contribua com você. Agora, toda ação que nós tomamos, não, Luiz Eduardo, tem uma consequência. E qual será a consequência de procrastinar? Procrastinar impede alcançar objetivos na vida, objetivos profissionais? Mais ou menos assim. Quando eu tenho um prazo estabelecido, como é o caso desse exemplo que eu acabei de falar, da reunião, que era na sexta-feira da semana seguinte, eu geralmente não deixo de entregar. Tem um prazo, então eu vou entregar. O problema é a qualidade da minha entrega. Agora, quando não tem um prazo, né, e existem muitos exemplos, por exemplo, eu preciso começar a correr, fazer uma corrida, preciso correr, porque preciso melhorar a saúde, e aí preciso correr, mas hoje, segunda-feira, acordei mal, tomei uma cerveja domingo, vamos começar na quarta. Aí na quarta, você acorda, mas tem uma reunião muito cedo, então não vai correr, e aí vai, porque não tem um prazo definido para você melhorar a saúde. Só vai ter o prazo na hora que você não tiver mais saúde, e aí vai lembrar que poderia ter começado antes. Então, isso também eu posso falar, por exemplo, às vezes eu não estou feliz no meu emprego. Estou feliz no emprego, eu quero até mudar de emprego, mas eu vou passando, vai passando o dia, vai passando o outro. Não tem um prazo definido, né? Eu tenho que mudar de emprego no dia tal. Então aí vai passando, vai passando. Então, quando eu tenho um prazo definido, eu entrego. Dificilmente eu vou chegar na reunião sem estar preparado. Eu vou correr, vou fazer. Mas a entrega, a qualidade é ruim. Quando eu tenho um prazo, quando eu não tenho prazo, aí eu não faço. Quando eu procrastino, sem ter prazo, realmente aí a coisa fica mais complicada. Porque eu não foco no que é necessário, né? Então eu acabo não fazendo o que precisa ser feito. E o pior, Gomide, isso gera frustração. Nós estamos falando aqui de uma entrega com pouca qualidade ou uma não entrega, mas ainda tem mais um ponto, que é a frustração. Você ficar frustrado porque entregou mal ou porque não fez o que devia fazer. Nossa, é uma preocupação, sem dúvida alguma. Mas eu também, dentro desse nosso tema procrastinação, que é de alta relevância, porque isso causa muitos danos, repito, no aspecto profissional e também no aspecto pessoal. Eu queria que você nos contasse um pouquinho eh, por que nós somos assim? Por que nós procrastinamos? O que acontece com a gente para deixar de agir? Ah. Bom, dizem em alguns estudos, né, alguns profissionais da área da psicologia, principalmente, que a nossa mente costuma agir a partir do princípio do prazer. O que quer dizer isso? Eu estou fazendo alguma coisa, mas aí me ligo em alguma coisa que me dá prazer mais do que aquele trabalho. Vamos dizer que aquele trabalho me dá prazer mais do que o trabalho. Aí o que eu faço? Eu fujo para fazer aquilo. Aí volto. Aí, às vezes, não volto. Um exemplo bem simples. Eu estou trabalhando em casa, começo a trabalhar, aí me dá aquela vontade de comer um chocolate. E eu sei que tem um chocolate na geladeira. O que é que eu faço? Vou dar uma paradinha aqui só para ir ali comer aquele chocolate. Aí eu vou. Às vezes não volto mais. Às vezes aparece outra coisa, passo pela televisão, aquele trabalho estava meio chato, fico na televisão, porque me dá prazer assistir uma série, assistir uma coisa, e aí vai. Esse é um princípio que existem estudos mostrando isso, porque a gente vai somando pequenas distrações. E quando a gente soma aquelas várias distrações, acaba acabando o dia, né? Não dá mais tempo de fazer o meu trabalho, vou dormir, vou descansar, e aí as coisas vão acontecendo. Porque sempre falta foco. Vê aqui a vontade de comer chocolate, tá, depois eu como esse chocolate. E eu estou dando exemplos bem simples, mas exemplos reais. Isso acontece com certeza. Agora, além da qualidade da entrega, como eu falei anteriormente, né, que não é como deveria, a gente também fica envolvido em várias emoções negativas no processo de procrastinação. Por exemplo, frustração.
incapacidade, insegurança. Isso vai nos maltratando. Por quê? Porque eu vou ter um trabalho para fazer, não fiz, ou fiz mal feito, e aquilo vai me frustrando, vai me dando insegurança. Já imaginou a segurança que essa pessoa que foi fazer a apresentação na quinta noite vai para a apresentação? Não vai estar seguro, ele fez uma coisa de última hora. Né? Então, esse maltrato gera problemas na nossa saúde mental. Né? Então, e aí é que para mim está o problema. Né? Na realidade, essa forma de agir procrastinando traz prejuízo na vida profissional, mas também traz na vida pessoal. Porque esse processo desse turbilhão de emoções e emoções negativas, como o que eu falei, frustração, ansiedade, insegurança, incapacidade, vão gerando problemas que futuramente podem ser muito maiores do que a gente poderia imaginar. Né? Esse processo de procrastinação é típico do ser humano, né? Mas a gente precisa se equilibrar, se organizar, para que a gente não fique buscando sempre esses retornos imediatos, esses prazeres imediatos. Porque esses prazeres imediatos é que vão nos tirando daquilo que a gente precisa fazer. Né? Isso, quando você faz uma vez, outra, não é problema. O problema da procrastinação é como aquela autora que eu falei no início, a Murphy, ela fala o seguinte: quando isso é crônico, quando isso é habitual, isso vai impactando na minha produtividade, né? Isso vai impactando na minha saúde mental, porque uma pessoa que procrastina produz menos. Agora, principalmente, o que eu tenho batido muito é o que está abalando a minha saúde mental, a procrastinação. Parece ser uma coisa simples. Não, vou depois, faço depois, começo depois. Isso vai. Quando gera frustração, aí nós vamos lá para baixo. Esse é o problema mais grave da procrastinação. A gente tem talvez desde situações simples, não, Luiz, até situações mais Sim. extremadas, né? E às vezes a pessoa nem se identifica como alguém que procrastina, que deixa para decidir depois. E o caso do gestor, que é uma linha mestre do nosso bate-papo aqui, por isso temos o curso Desafios da Gestão Prática e Comportamental, para o gestor é muito, muito relevante que ele consiga tirar diria até esta objeção da sua vida e do dia a dia. Falando sobre o curso Desafios da Gestão, e para a nossa audiência, quero lembrar o seguinte: o curso Desafios da Gestão, Prática e Comportamental, é um curso liderado pelo Luiz Eduardo Menezes, é um curso que está disponível e você pode ter mais informações através deste site, www.desafiosdagestão.com.br. Ali você vai saber sobre os módulos. O curso tem 11 horas e 50 minutos, dividido em 20 módulos. Se tem um conteúdo que você, gestor, ou quem pretende seguir a carreira, não pode deixar de adquirir e de assistir. Fazendo uma pequeníssima pausa do que a gente está falando da procrastinação, Luiz, conte um pouquinho, um resuminho assim do que é o Desafios da Gestão Prática e Comportamental para a nossa audiência. Vou começar pelo nome. Por que é Desafios da Gestão Prático e Comportamental? Porque eu trato dos desafios da gestão. São muitos desafios. Você que é gestor, você que quer ser gestor, se interessa, sabe como isso é abrangente. Mas ele é prático porque ele está lá mostrando alguém que viveu aquele momento. Né? Ele é prático, é a minha prática. Eu não elaborei esse projeto, esse curso, baseado no que eu estudei, no que eu li. Também no que eu estudei, no que eu li, mas principalmente no que eu vivi. Gestor há mais de 30 anos como gestor, então tenho experiência larga para poder fazer esse compartilhamento com vocês. E ele é comportamental porque eu fui buscar uma das coisas mais importantes, que são as habilidades comportamentais. As habilidades comportamentais, sem elas, eu não consigo ser um bom gestor. Que habilidades são essas? Comunicação, capacidade de dizer não, equilíbrio emocional, percepção de cultura organizacional,
gestão de conflito. Então, essas coisas são o que a gente chama de soft skills, né? Habilidades comportamentais. Então, é interessante, Gomide, que hoje, lá na empresa que eu estou trabalhando agora, me pediram para eu fazer lá uma ferramenta onde mostra lá alguns perfis. O resultado é um perfil que eu tenho. E aí eu perguntei depois, o que é que vai se fazer depois? Ninguém sabia muito o que fazer, mas o que é isso? É que a gente consegue identificar as coisas, mas não consegue saber como evoluir naquilo que a gente precisa evoluir. E esse curso traz exatamente isso. Ele vai mostrar para você, baseado no conteúdo, nas ferramentas que eu indico lá, e na minha experiência vivida, que eu também indico cada módulo, como você pode evoluir, como você pode melhorar a sua rede de relacionamento. Então, isso tudo está lá nesse tempo de curso que a gente preparou para vocês, que está aí disponível na hora que vocês quiserem adquirir. Eu posso dizer, adquirindo o curso Desafios da Gestão, você, se já é gestor, estará melhor preparado para enfrentar os desafios do dia a dia. Se você planeja seguir a carreira de gestor, não pode, de jeito nenhum, deixar de assistir essas aulas. Eu diria que você terá a sua potencialidade aumentada. Você vai potencializar as suas qualidades assistindo isso daí. Porque você vai saber dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, enfim, vai ganhar uma musculatura para enfrentar os desafios do dia a dia da gestão. Que, aliás, cada vez mais, essa é a verdade, estão crescendo, né? O gestor de hoje tem muito mais desafio do que aquele gestor de antigamente. Eu Muito tô rindo mais. aqui, Gomide, quebrando um pouco aqui o nosso protocolo, Sim. mas porque eu fiz as gravações aqui, o Gomide, esse projeto é uma parceria com a To Go Digital, do Marcos Gomide, e eu tô rindo porque ele já está falando quase igual a tudo que eu falei. Então, ele assistiu os vídeos, eu acho que ele estudou, e ele já pode fazer até um vídeo igual, porque ele está realmente afinado. Exatamente, exatamente. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Essa é a verdade. Bom, vamos então voltar para o nosso tema central desse nosso bate-papo, agradecendo sempre a audiência de todos. Vou pedir para quem está assistindo aqui que se inscreva no canal Luiz Eduardo Menezes, aqui no YouTube. Você que está acompanhando, compartilhe isso com as pessoas que você conhece, porque vai ser importante para essas pessoas também. Siga a gente, siga Luiz Eduardo Menezes no Instagram. Deixa eu colocar aqui as plataformas digitais, está aqui. Instagram, que é @Luiz Eduardo Menezes Gestão. E tem o canal do YouTube, que é Luiz Eduardo Menezes. Inscreva-se, dê like e, atenção, se você está gostando desse nosso conteúdo, mande para amigos, mande para as pessoas próximas para compartilhar conhecimento. Isso que é uma coisa importante. Compartilhar conhecimento. E, dentro do compartilhar conhecimento, nós estamos falando hoje sobre procrastinação. Nossa, como isso afeta tantas pessoas. Deixar de decidir, deixar para o amanhã. Eu queria agora entrar, nós já falamos por que procrastinamos, e tipos de procrastinamentos. Olha, tipos de procrastinadores. Existem tipos de procrastinadores? Queria que você nos contasse, Luiz. Interessante, sempre que eu vou falar alguma coisa, né, eu pego minha experiência e também vou dar uma lida, né, para pegar um pouco mais de conhecimento e trazer para esse compartilhamento. E eu encontrei essa coisa que trata como se tivessem dois tipos de procrastinadores. Tem um que ele chama de relaxado. É o procrastinador que não assume a responsabilidade pela parte chata das tarefas, né? Ele só busca o prazer. Ele só busca coisa que dá prazer para ele. Então, o relaxado, ele vai deixando as coisas que são mais cansativas. Então, o trabalho, se é para fazer um gráfico, ele faz. Mas se tem que escrever alguma coisa, ele acha aquilo chato, ele procrastina em cima daquilo, né? Ele vai deixando de lado o que precisa ser feito e vai só escolhendo as coisas que são boas de serem feitas. Esse é o relaxado, né? E tem o outro, né, que é o tenso nervoso. Esse
ele tem a consciência das suas obrigações. Mas ele, assim, por diferentes razões, né, não necessariamente uma razão apenas, ele não consegue realizar. Ele vai adiando para o dia seguinte. Ele vai adiando porque ele tem a impressão de que o dia seguinte vai ser um dia melhor. Vai ser um dia diferente, vai ser melhor, ele vai procrastinando. Só que quando chega o dia seguinte e ele não consegue dar conta daquilo, aí lembra dos sentimentos negativos, ele tem isso de uma forma muito pesada. Né? Porque ele não é relaxado, ele é tenso, ele é nervoso, mas ele não está relaxado. Então, o que acontece? Quando as emoções negativas chegam, aí realmente é um desastre para ele. Ele se sente completamente frustrado e isso é uma carga muito negativa. Então, são dois tipos, o relaxado e o tenso nervoso. Isso é mais uma informação aí para vocês sobre procrastinadores. Claro que nenhum de vocês aí procrastina nada, né? Eu sei que vocês não passam por esse processo, mas deve ter alguém que vocês conhecem que são assim, né? É como se diz, só os outros procrastinam, nós não, né? Você precisa do curso Desafios da Gestão? Não, não preciso não, isso é para os outros, né? Nunca é para a gente, essa é a verdade. Gostei do exemplo, muito bom. Sempre para os outros, né? A gente sempre precisa se encontrar a tempo. Falamos sobre isso e, olha, bom, existe alguma receita, alguma coisa para que a gente não seja uma pessoa procrastinadora? O que fazer para não procrastinar? Essa eu quero ouvir. Na realidade, não existe uma fórmula, não existe uma receita, né? Existem caminhos. Isso eu sempre tenho dito que as pessoas às vezes me ligam na sessão. Luiz, mas o que é que eu tenho que fazer mesmo? Qual é a fórmula para isso? Como é que você conseguiu resolver? Não é assim. A gente tem caminhos que a gente vai seguindo. Eu vou colocar para vocês aqui, baseado na minha experiência, o que eu vivi, o que eu vivo até hoje, pessoal. Se alguém pergunta, Luiz, você procrastina? Eventualmente sim, alguma coisa, por vários motivos. Mas eu tenho sob controle na minha agenda. Então, isso não é frustrante para mim, porque eu administro o que eu preciso procrastinar. Isso é uma virtude que eu tenho. Mas não existe uma fórmula mágica. Vamos lá. Primeiro, você precisa definir o que é que você quer realizar e buscar as condições para fazer, né? Como tudo na vida, você precisa ter um mínimo de planejamento. Você precisa ter uma organização na vida pessoal e profissional. Se tem essa desorganização, se não tem prioridade, você acaba procrastinando até porque não vai ter tempo para você fazer aquilo. Definitivamente não vai ter tempo e você vai procrastinar. Mas, se você faz um planejamento, se você faz uma organização, isso você não vai ter nenhum problema. Não é nada demais, é um mínimo de planejamento. O que você precisa fazer, né? Porque tem coisas que você não gosta de fazer, mas você tem que fazer. Eu não gosto de lavar a louça, mas se eu moro só, morando só, eu tenho que lavar a louça. A louça não vai ficar lavada por mim. Eu não tenho máquina. Então gosto de fazer isso? Não, não gosto, mas tenho que fazer. Pode procrastinar? Pode, mas o outro dia vai estar tudo sujo, vai estar. Então, assim, isso também é um exemplo simples, pequeno talvez, mas exemplo real, né? E aí você não só define o que você quer realizar e busca apoio para realizar, né? Se você, por exemplo, mas eu não gosto de varrer a casa. Vou pegar também um exemplo da casa. Não gosto de varrer a casa. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um papel, tentar não sujar e periodicamente contratar alguém para varrer a casa. Isso é uma situação. Se eu vou para o trabalho, eu não gosto, vamos dizer, eu não sou um gestor, eu sou um técnico, eu não gosto de fazer apresentação. Mas eu sei fazer muito bem lá no PowerPoint, no Prezi, o trabalho e tal, e alguém vai apresentar por mim, né? Dá um exemplo aqui bem claro dessa divisão de tarefa e desse apoio. Quando eu fiz uma especialização em gestão pública na Universidade Estadual, eu não tinha condição de fazer as visitas, né? As visitas, porque eu era secretário adjunto de saúde, com a agenda bem carregada, eu não tinha um curso que ia falar sobre finanças, ia visitar um banco, a equipe ia, eu não conseguia ir. Mas eu sempre tive assim, a oportunidade de falar, me sentia bem falando, então eu dizia, eu não vou poder fazer a visita com vocês. E a maioria das pessoas não gosta muito de estar se expondo ali, falando, eu faço a apresentação. Então eles chegavam, rapidamente eles me passavam a informação, eu compilava tudo aquilo e fazia a apresentação. Então isso é uma forma de você
Eu não procrastinei porque eu não gostava de fazer, eu não podia. Mas aquela visita eu não podia fazer, mas eu podia fazer outra parte da tarefa, né, que era apresentar. Isso é um caso real, né? Outra sugestão que eu acho excelente, fiz e faço, é compartimentalize a meta por períodos, por pedaços. Tem aquele exemplo, eu preciso emagrecer 12 quilos. Então, nós estamos em abril, mas em agosto eu estou 12 quilos a menos. Aí você vai. E aí você começa a achar que não vai conseguir atingir. E nesse processo você se frustra. Qual é a sugestão? Vai quebrando por pedaço. Eu tenho que emagrecer em abril 1 quilo. Em maio, terminou abril, consegui 1 quilo, beleza. Em maio, eu tenho que emagrecer mais 1,5 kg. E aí eu vou devagar, quebrando por período, quebrando por pedaço, quando chegar em agosto, tá? O período que eu previ terminar os 12 quilos, estaria com os 12 quilos. Isso facilita, pessoal. Isso é uma regra universal, porque quando você cria metas muito desafiadoras e no tamanho que você quer até o final, na meta final, você tem dificuldades de ir atingindo. E quando você não atinge as metas, frustra. Então, vai atingindo metas pequenas, pedaços, até chegar no objetivo maior. Isso é mais uma dica. Pessoal, foco e disciplina. Quando vamos dizer assim, o eu procrastinador quiser assumir o papel do eu tomador de decisão, traz para o racional. Traz para o racional para que você domine a situação. O eu procrastinador, o procrastinador, né? Ele vem forte. Ele vem forte porque ele vai buscar coisas prazerosas, ele vai buscar tirar você de uma coisa que você acha ruim. Então, ele vem muito forte. Então, o tomador de decisão, você assume o papel, o seu papel mesmo. E aí, não procrastina, toma a decisão e faz, né? Então, foco e disciplina. Agora, isso é um exercício. Isso tem que ser feito. Isso não é uma coisa que a gente estala o dedo e passa a partir daquele momento a ser um tomador de decisão. Não. Isso é exercício. É fazer até aquilo virar um hábito, né? Cuide do corpo e da mente. Lá vem o Luiz falar de novo dessa história de fazer exercício, de cuidar do corpo e da mente. Pessoal, isso é o básico. Se você não cuida do seu corpo, seja com exercício, seja com alimentação, se você não cuida da sua mente, se você não dorme bem, se você não tem um sono bom, você não vai ser criativo nunca. Você vai sempre buscar coisas mais fáceis de fazer, porque você não tem nem energia. Então, cuide do corpo e da mente. E outra coisa, descanso real. Cumpriu a meta? Tempozinho para descansar. Não vá buscar logo outra meta, não. Tempinho. Ah, Luiz, quantos dias? Depende de você. Pode ser 5 dias de descanso, 3, 4, 10 minutos, 5 minutos, depende. Mas que você tenha um tempo para que o seu corpo perceba que você faz, joga toda a sua energia, mas em algum momento você tenta recarregar, você tenta descansar, oxigenar o cérebro e tudo mais. Então, essas são algumas dicas, vou repetir rapidamente. Defina o que você quer realizar e busque as condições para fazê-lo. Compartimentalize a meta por períodos ou por pedaços. Foco e disciplina sempre. Cuide do seu corpo e da sua mente. E um descanso real. Sempre depois da meta atingida ou não, descanse. Se não atingiu, volta para buscar atingir. É assim que se procede, é assim que se melhora esse processo de procrastinação. Que, como eu falei no começo, é um processo normal, desde que não seja crônico, desde que você não passe o tempo procrastinando. Que passar o tempo procrastinando, isso gera consequências ruins em vários e vários sentidos. Luiz, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo desta terça-feira e queremos ouvir aí as suas considerações finais sobre esse tema e sobre alguma mensagem para aqueles apaixonados pelo desafios da gestão. Pessoal, primeiro para dizer para vocês que algumas vezes eu trago alguns temas aqui que vocês mesmos me sugeriram. Parece muita gente manda lá, Luiz, por que você não fala sobre tal coisa? Você não fala sobre tal coisa? E sempre é aquela dica, é uma coisa que eu vi no dia a dia, que eu organizo e trago aqui para vocês. Então, continuem sugerindo. Pode ser que às vezes você mande e não seja aquele tema que eu traga, mas em algum momento eu vou trazer. Se vocês fazem essa sugestão, eu me organizo e trago aqui. Então, assim, falando do tema de hoje,
O que a gente tem que fazer, pessoal, é focar no que é importante. Às vezes, o que é importante é ruim de fazer, mas ele precisa ser feito. Então, se você percebeu que está procrastinando, depois dessa nossa conversa aqui, com certeza você vai ter mais facilidade de identificar essa procrastinação. Então, identificou? Volta. Identificou? Volta. Não quer dizer também que nunca vai procrastinar, deixar isso muito claro. Faz parte do nosso funcionamento como ser humano. De uma forma técnica, procrastinei, adiei, porque eu preciso fazer isso aqui que é mais importante. Agora, o que eu não posso é procrastinar porque aquilo não é bom de fazer. Se aquilo não é bom de fazer, precisa analisar por que ele precisa ser feito. Mas, se precisa ser feito, faça. Não procrastine, que o prejuízo vem numa entrega baixa qualidade ou vem com emoção negativa, com frustração, com ansiedade, com competência, com incapacidade. Um abraço, pessoal. Muita paz aí para vocês. Bacana, legal, legal. Podemos partir já? Podemos? Podemos, né? Muito obrigado pela audiência de todos nesse nosso conteúdo apresentado nesta terça-feira, hoje, 5 de abril de 2022. Agradecemos a todos, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo encontro. Obrigado por tudo.